Quem vale mais? O teu ministério ou os teus filhos? Quem vale mais? Os dons ou a tua família? Quem vale mais? O meu chamado ou a minha esposa? Incrível. Jesus disse assim em Mateus capítulo 7, versículo 22 e o versículo 23. Oh, querido, não esquece esse texto não. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não realizamos maravilhas em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome. Aqui está dizendo, nós não exercemos o nosso ministério, o nosso dom. Aí Jesus disse assim: e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, não sei quem vocês são. Sabe por que o ministério do Noé foi bem sucedido? Porque ele fez uma arca muito grande. Ele não conseguiu salvar a humanidade, mas salvou a sua família. Não vai valer nada, pastor, se com a minha oratória eu conseguir arrastar a multidão e não conseguir convencer a minha esposa e o meu filho. Não vai ter muita importância se eu conseguir encher e lotar essa igreja e não conseguir trazer eles para aqui. O sucesso ministerial de Noé está aqui: conseguir salvar minha família. Não vai ter muitos resultados se você gostar de me ouvir e se Pedro não me tolerar, e se minha esposa não me suportar. Quem vale mais? Segundo, quem vive para si não conhece o amor. Quem se isola não sabe o que é amar. Onde está escrito isso? No verso 4. Ô queridão, presta atenção nisso, isso aqui é forte. Paulo diz assim, olha, o amor é. Eu gosto dessa expressão. Só isso aí para a gente fazer um esboço, uma mensagem. O amor é. Observe que ele não diz assim: o amor pode ser, ou o amor é relativo, ou o amor é o que você pensa que ele é. Não, o amor está bem definido, é uma regra. Eu não posso fugir do que está definido. Eu não posso dar opinião sobre o amor, ele é. Nós estávamos indo para casa, eu e minha esposa, e chegando próximo de casa, nós estávamos conversando alguma coisa sobre exatamente isso: o batismo com o Espírito Santo, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que exercem função na igreja. Ela me disse: tá bom, tá certo, então me defina o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Eu disse: uma pessoa cheia do Espírito Santo é sobre tudo. Antes dela aprender a falar em línguas estranhas, ela desenvolve a linguagem do amor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela respeita o seu próximo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela obedece às hierarquias, tanto eclesiástica quanto secular. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela cumpre as suas obrigações de um cidadão. Ela não precisa ser crente para isso, ela apenas cumpre. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue transmitir Deus para outras pessoas através do seu comportamento, porque Deus é amor. Isso é uma pessoa ser cheia do Espírito Santo. Por isso que Jesus Cristo disse assim em João 13:35:
E nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Oh, queridão, o que me define como discípulo de Cristo não é a minha oratória. O que me define como discípulo de Cristo não é as profecias que digo e elas se cumprem. O que me define como discípulo de Cristo não é quando eu ponho a mão na cabeça de um endemoniado e ele sai, é quando eu amo o meu próximo. Isso me define como discípulo de Cristo. Isso me define, mas como isso é possível? Jesus disse assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Como isso é possível? E depois amará o teu próximo como a ti mesmo. Primeiro, como isso é possível? Eu preciso desenvolver um amor a Deus. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus disse assim: aquele que não tiver deixado casa, fazenda, pai, mãe, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo, eu preciso amar a mim mesmo. Eu preciso desenvolver esse amor próprio, esse respeito próprio, esse cuidado próprio. E depois, da mesma forma como me amo, como me cuido, como me respeito, eu faço com o próximo também. Por isso, na primeira carta de João, no capítulo 3, verso 18, ele diz assim: filhinhos, filhinhos, não amemos só por palavras, mas por obras. Tenha experiência com o amor. Eu gosto, pastor Nildo, né? De João, capítulo 13. Quando a Bíblia diz assim que estava próximo da festa da Páscoa. Tendo Jesus amado os discípulos, os amou até o fim. Quando terminou aquela festa, aquela ceia, eu gosto disso. Jesus pegou um balde de água, pegou uma toalha e se aproximou de cada discípulo. Chegou aos pés de João e lava os pés de João. Termina de lavar os pés de João, ele enxuga os pés de João. Aí ele se retira de João e vai até Tomé. Lava os pés de Tomé e enxuga os pés de Tomé. Aí eu gosto disso, ele vai até Pedro. Quando ele chega nos pés de Pedro, Pedro diz: tu não me lavarás. Os meus pés não. Por que Pedro diz isso? Porque isso é um ofício de escravo. Eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. Quando alguém chegava na casa de um dos seus senhores, o escravo corria com uma bacia de água e uma toalha e lavava os pés do senhor para que comungasse da casa. Quando Pedro olha aquela cena, Jesus lavando os pés dos discípulos, diz: os meus não. Eu gosto de Cristo porque Ele é muito paciente. Ele não é Sandro que revida. Então Ele olha para Pedro e diz: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tens parte comigo.
não vamos comungar da mesma alegria, da mesma fé. Pedro entende aquela mensagem e diz: tá bom, então lava as mãos, o rosto. Isso é exercer o amor em obras. Terceira, e nós já vamos terminar. Quem valoriza mais o seu dom, mais o seu chamado, mais a sua ocupação, sem amor, se torna uma pessoa imatura, seca, sem vida, sem equilíbrio de ponderar a razão e a emoção. Onde está escrito isso? No versículo 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Em outras palavras, deixa eu te dizer como Paulo está dizendo, em uma expressão bem feirense. Paulo está dizendo assim para a igreja de Corinto: ou vê se cresce, amadurece, deixa de ser infantil. Eu disse aqui em um culto de terça-feira que eu fui pregar em um determinado lugar. Quando eu desci do altar, na nave do templo, tinha um irmão muito bem vestido, muito bem arrumado, com a Bíblia muito grande em sua mão. Quando eu passei por ele, ele não me cumprimentou com a paz do Senhor, não disse como eu estava, se a mensagem foi boa ou ruim. Ele me disse assim: quantas horas o irmão ora por dia? Eu fui muito ingênuo com ele e muito sincero. Eu disse: irmão, eu nunca cronometrei a minha oração, mas assim, eu acho que já orei 10 minutos, eu acho que já orei meia hora. Irmão, teve momentos que eu perdi noção do tempo, mas eu não sei assim te dizer com quantas horas eu oro por dia. Depois que respondi, ele balançou a cabeça de forma negativa e disse assim: é fraco, não é um dos meus. Tá, como o clima ficou chato, eu baixei a cabeça e me retirei. O nome disso se chama imaturidade cristã. Qual o propósito de eu conhecer a tua intimidade com Deus? Sério, qual é um homem sério, uma mulher séria que sai contando a sua intimidade que faz com o seu marido, com a sua esposa? Intimidade é privacidade. Qual é o propósito de eu provar para as pessoas o que eu faço com Deus? Imaturidade. Sabe por que eu gosto de Jesus, pastor? Porque Jesus sabia utilizar o seu dom para investir em pessoas. Ora, Jesus era o Filho de Deus, olha o nível de Cristo. Ele parava, dava atenção, conversava com prostitutas. Olha o nível de Jesus. Ele parava para conversar com um mendigo, dialogar. Por isso Jesus disse assim: tudo aquilo que o Pai me dá virá a mim, e quem vir a mim, de nenhuma maneira
eu o lançarei fora. O maior investimento que um ser humano pode fazer é investir em pessoas. Quando uma pessoa abre uma empresa e contrata pessoas, está investindo em gente. Quando você está em um restaurante e alguém te pede um prato de comida e você dá, você está investindo em pessoas. Eu fiz a minha feira na sexta-feira pela manhã. E eu faço acordo o que a mulher põe na lista. É 5 disso, é 4 disso, é 6 disso. Eu não sei o que ela gasta, eu apenas cumpro o que está lá. Quando eu estou arrumando a minha feira ali, chega uma mulher e diz assim: moço, me dá um alimento. Eu disse: o que você quer? Ela disse: moço, tem tanto tempo que eu comi um feijão. Eu pensei comigo, o mais caro. Não podia pedir um biscoito. Mas aquilo me cortou. Tem tanto tempo que eu comi um feijão. Custa dar. Incrível, ela recebeu e foi para outro carro. O cara estava arrumando as suas compras. Ela disse: moço, me dá um alimento. Eu ouvi o rapaz dizer assim: minha irmã, está tudo difícil. O que eu comprei aqui é a quantidade certa mesmo. Tá bom, moço, muito obrigado. Quando eu arrumei tudo, que fui, passei em outro supermercado e comprei o feijão que faltou, que estava na lista. Mas sabe o que a Bíblia diz? Aquele que dá ao pobre, empresta para Deus. E sabe qual é o detalhe? Deus não fica devendo nada a ninguém. Por isso que o apóstolo Paulo disse assim, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus vê o que você está fazendo. Talvez aqui você não receba nenhuma recompensa, mas a eternidade te aguarda. Fecha os teus olhos. Como você se define? Qual o conceito que você tem de si mesmo? Você valoriza mais os bens materiais do que pessoas? Você valoriza mais o seu chamado do que os seus filhos? Como você se define? Você precisa melhorar? Um dia desses eu estava sentado no sofá de casa, com 5 Bíblias abertas, com vários livros teológicos e o tablet, tentando desenvolver um sermão. Eu passei a manhã toda sentado ali naquele sofá, pastor, tentando esboçar aquela mensagem. Não consegui, deu meio-dia. A mulher chegou, pegou o meu prato, levou até o sofá e eu comi ali mesmo, com a Bíblia aberta, os livros abertos, o tablet. Almocei, terminei de almoçar, levei o prato, voltei de novo e sentei tentando desenvolver aquele sermão. Tentei ver o contexto cultural daquela época, social, econômico. Tentei entender os comentários teológicos sobre aquele texto que estava lendo. Tentei esboçar a mensagem o tempo todo. Eu não consegui esboçar a mensagem. Aí o meu filho chegou com a bola na mão, se aproximou de mim e disse assim: meu pai, o senhor só pensa em teologia, o senhor não vai me dar atenção hoje? Eu fechei as Bíblias,
desliguei o tablet, peguei o rascunho, guardei e disse: vamos brincar, eu vou ser o Flamengo, você vai ser quem? E ele disse: não, eu que vou ser Flamengo. Eu entendi que o meu chamado não é mais importante que ele. Aquela criança um dia vai crescer, pastor, e eu não sei qual será a definição que ele terá de mim. O meu pai não tem tempo para mim. Qual o seu conceito de si mesmo? Meu Deus, a tua palavra foi pregada. Eu não preguei filosofia nem de Platão, nem de Aristóteles, nem de Sócrates. Preguei o teu evangelho. Preguei a palavra que gera mudança na vida das pessoas. Então desenvolve em nós esse amor. Desenvolve em nós essa prática, essa experiência com o amor. Que nós não apenas amemos por palavras, mas por obras. Nos ajude, Senhor, a valorizar mais a família, mais pessoas do que coisas. Transforma o nosso ser, Espírito Santo. Desenvolve em nós essa prática. Em nome de Jesus. Deus abençoe.